Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da nossa aula: entender a importância do ciclo biogeoquímico do carbono, compreender como acontece o efeito estufa e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E falando nos questionamentos, olha só, que substância química está envolvida no efeito estufa? Quais são as substâncias químicas que estão envolvidas no efeito estufa? Vocês sabem quais são elas? Será que o efeito estufa é nocivo ao planeta? Ele é nocivo ou ele é necessário? A gente vai responder essas perguntas durante a aula. Então, qual é a relação entre a emissão de CO2 e o efeito estufa? Então, o dióxido de carbono, ou gás carbônico, que é o CO2, ele naturalmente está presente na atmosfera terrestre. Tem origem na respiração animal e vegetal, assim como em erupções vulcânicas. Porém, com a Revolução Industrial, ocorreu um aumento do uso de combustíveis fósseis e os derivados de petróleo, como carvão, produzindo um grande aumento na concentração do CO2 na nossa atmosfera. Outro fator que gera o acréscimo na emissão desse gás é o desmatamento e as queimadas das florestas. E aqui a gente tem, um gifzinho mostrando esse aumento de temperatura aí nas regiões, as diferentes temperaturas no nosso globo. O que é o efeito estufa, então? Trata-se de um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra, pois é responsável por manter as temperaturas médias globais e ainda evita grandes amplitudes térmicas, o que possibilita o desenvolvimento dos seres vivos. Então, o efeito estufa, ele é um efeito natural e ele é fundamental para a nossa existência aqui. Se não existisse o efeito estufa, a nossa Terra não teria a temperatura agradável para o desenvolvimento da vida. E aí a gente não ia ter a vida como a gente conhece, todos os nossos vegetais e animais e todas as formas de vida que temos aqui. Então, ele é um efeito natural e necessário. O que não pode acontecer é um agravamento, um aumento desse efeito estufa. E aí sim a gente pode ter um problema. Então, o grande problema é que esse fenômeno tem sido agravado pela ação do homem, que aumenta em muito as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa, por meio da queimada de combustíveis fósseis do carvão, como o CO2 e o CH4, que são as substâncias envolvidas aí no efeito estufa. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. O efeito estufa é um fenômeno natural que é intensificado pela ação humana. Qual gás lançado por meio das atividades antrópicas está diretamente relacionado ao efeito estufa? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade 1, olha só. O exercício fala, né, sobre o efeito estufa, que ele é um fenômeno natural, e ele quer saber qual é o gás lançado por meio das atividades antrópicas, ou seja, as atividades humanas, que está diretamente relacionado ao efeito estufa. Então a resposta é a seguinte, ó. O dióxido de carbono, CO2, é o principal gás responsável pelo efeito estufa. Ele é gerado pelo meio da queima de combustíveis fósseis, assim como a madeira e os restos vegetais. Então, toda vez que eu tenho uma queima, uma combustão, eu tenho a formação do CO2, o dióxido de carbono, e ele vai lá parar na atmosfera. E como ocorre o efeito estufa? Olha só. Diariamente, a superfície do planeta é atingida por raios solares e parte da energia sofre reflexão para o espaço e outra parte mantém-se aprisionada na atmosfera devido aos gases nela presentes, sendo os principais, como já mencionamos, o dióxido de carbono e o metano. A essa capacidade de reciclar a energia emitida pela superfície do planeta é denominada de efeito estufa. E a gente tem o seguinte esquema aqui para explicar. Então, a gente tem o nosso Sol, está sempre irradiando aqui para a gente, né? Então, os raiozinhos aqui chegando ao aquecimento na superfície. Aí, uma parte desses raios é refletida e vai embora, vai para o espaço. Uma boa parte fica retida, e só fica retida porque a gente tem uma camada de gases na atmosfera, composta principalmente de CO2, mas também de metano, que segura um pouco desse calor aqui. E isso é muito importante, é o que mantém a temperatura da Terra dentro aí de uma normalidade, para que possamos ter, né, todos os seres vivos que a gente conhece aqui e a vida como a gente conhece. Então é importante que tenha essa camada para reter um pouco desse calor, dessa energia aqui dentro e desenvolver a vida aqui. O que não pode ter é muito gás aqui e aí reter mais calor do que o necessário, porque aí a temperatura vai acabar aumentando mais do que precisa. E de onde vem o carbono, então, né? Porque o CO2 aí tem o carbono na sua fórmula, o metano também tem, e a gente precisa saber de onde é que vem esse carbono. Então, a origem do carbono no planeta está relacionada ao ciclo biogeoquímico do carbono, pois por meio dele percebemos o trajeto do carbono nos oceanos, no solo, na atmosfera e nos organismos vivos. O carbono é o principal elemento que compõe as moléculas orgânicas e está presente na atmosfera, lá no gás carbônico. Durante o ciclo do carbono, o gás carbônico é liberado na atmosfera, na sequência é absorvido pelos seres vivos e é reciclado pelas plantas. A movimentação do carbono permite manter o equilíbrio da quantidade de carbono necessária para a manutenção da vida. No entanto, os seres humanos, devido ao aumento de emissões de gases poluentes, estão alterando esse equilíbrio, principalmente com a queima de combustíveis fósseis, e ocorre porque as plantas não conseguem absorver toda a quantidade de gás carbônico produzida. E aqui a gente tem um esquema para falar um pouquinho disso. Ó. Então, o CO2 ele é transferido da atmosfera aos oceanos pelo simples contato. Então, a água, né, do mar, do oceano, vai dissolvendo esse CO2 da superfície por simples contato e vai dissolvendo ele lá na água, né? O CO2 se transforma em carbonato de cálcio, que está presente em conchas de animais marinhos, por exemplo, né? O carbonato presente nas conchas dá origem ao calcário, né? E a extração de combustíveis fósseis do interior da Terra devolve o carbono para a biosfera terrestre. E aí a queima desses combustíveis acelera a devolução do CO2 para o planeta. Então assim, né, esta parte do ciclo aqui envolvendo aí os oceanos e a formação aí do petróleo e a queima dos combustíveis. Por outro lado, as plantas retiram o CO2 da atmosfera através da fotossíntese. E aí, os animais que comem as plantas, o carbono é repassado por toda a cadeia alimentar. Então, aqueles que se alimentam dos vegetais acessam o carbono através deles, os animais que se alimentam de outros animais, então vai passando toda a cadeia, né, alimentar. E aí o CO2 é devolvido para a atmosfera através da respiração dos seres vivos, né? Tanto os vegetais quanto os animais vão contribuir para essa liberação nova. Então, é o outro caminho aqui de como o CO2, né, o carbono vai entrar no ciclo. Vamos fazer a atividade 2 agora? Olha só. Na atualidade, novas tecnologias vêm possibilitando o desenvolvimento de ferramentas que podem contribuir para a diminuição do lançamento de gases do efeito estufa. Em relação aos transportes, quais podem diminuir o efeito estufa? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício está falando das novas tecnologias e em relação aos transportes, como que a gente pode diminuir, né, esse efeito estufa. Então, os carros elétricos, no que toca ao setor dos transportes, são uma alternativa para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, né, que a gente pode chamar de GEE, gases de efeito estufa. A substituição de matrizes energéticas de combustíveis fósseis por matrizes renováveis é fundamental para a diminuição do efeito estufa. Também a troca aí do tipo de combustível, né? Você pode usar um biodiesel, por exemplo, em vez de estar usando, né, diesel ou gasolina nos transportes. Outra maneira também interessante de fazer essa redução é o transporte coletivo, né? Afinal de contas, um único carro ali, né, um único ônibus, colocando CO2 na atmosfera vai, né, reduzir a quantidade se várias pessoas, cada uma, né, nos seus carros. Então, o transporte coletivo também é interessante. Bicicleta, andar mais a pé, tudo isso acaba contribuindo aí para a diminuição do efeito estufa. A que função inorgânica pertence o CO2? Então, olha só, a molécula do dióxido de carbono ou do gás carbônico é constituída por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Assim, né, ela é um óxido e aí ela tem essa fórmula geral aqui. Então, o E para representar o elemento químico, que nesse caso aqui é o carbono, né, e o O lá para o oxigênio. E aí, nas partes de cima, a gente vai ter o mais X, que é o NOx do elemento químico, menos Y para indicar o NOx do oxigênio, que na maioria dos casos, né, na formação dos óxidos, o oxigênio assume o NOx menos 2, o Y para indicar o número de átomos do elemento químico, quantas vezes vai se repetir, né? No caso do carbono aqui do CO2 ele aparece uma vez só, e o X, o número de átomos do oxigênio, que no caso aqui do CO2 vai ser 2 lá, né? Que vamos colocar no lugar do X. Assim, o dióxido de carbono pertence à função química inorgânica chamada óxidos, e mais especificamente ele é um óxido ácido. Então aqui a gente tem um esqueminha, né, para lembrar então que o óxido é um composto binário onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e os nossos óxidos ácidos, né, o oxigênio ligado a metal, nesse caso o carbono, é o nosso ametal aqui, reage com a água formando ácidos, né? E aí o CO2 está ali como exemplo, né? Ele vai acabar formando o ácido carbônico quando ele está em contato com a água. E os impactos ambientais decorrentes do efeito estufa, né? Então, lembrando que naturalmente o gás carbônico é liberado pela respiração celular, pela decomposição dos organismos vivos e pela combustão. Então, são as 3 principais formas da gente ter o CO2 liberado na atmosfera. E o gás carbônico, juntamente com outros gases do efeito estufa, como por exemplo o metano e o óxido nitroso, promove o aquecimento do planeta, tendo como consequências o derretimento das calotas polares e o desaparecimento das cidades litorâneas. Então, esse aquecimento, né, da nossa atmosfera vai acabar elevando a temperatura. Então, quando a gente vai elevar a temperatura, a gente vai ter o derretimento das calotas polares. Então, tudo que estava lá congelado, de água congelada dos nossos polos, acaba derretendo pelo aumento da temperatura. E aí vai elevar o nível dos mares. Elevando esses níveis, as cidades que estão ali litorâneas podem vir a desaparecer, ficarem cobertas pelo esse aumento na quantidade aí de água nas cidades do litoral. Menor quantidade de água no planeta, desequilíbrio nos ecossistemas e menos oferta de recursos naturais. Então, uma vez que você desequilibra algum dos ciclos, seja da água, né, do ciclo do carbono ou qualquer outro, por modificação na temperatura, os seres vivos mais sensíveis são os primeiros a sofrer. E isso vai acabar se tornando um efeito em cadeia, né? E aí vai vários problemas acontecendo a partir disso, como menor quantidade de água, desequilíbrio e menos oferta de recursos naturais. Vamos fazer a atividade 3 agora? Olha só. O efeito estufa é uma das principais preocupações ambientais da humanidade, uma vez que os seus efeitos causam prejuízos para a biodiversidade e para as atividades humanas. Qual a principal consequência do efeito estufa? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a atividade 3 vai falar sobre o efeito estufa e diz, que é uma preocupação da nossa sociedade e quer saber qual é a principal consequência desse efeito. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que é potencializado pelas ações humanas. A sua principal consequência é o aumento da temperatura terrestre, que gera impactos como a redução da biodiversidade, o derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos oceanos. Então, essas são as principais consequências aí do efeito estufa, relacionadas com o aumento da temperatura e todas as outras consequências vindas através disso. Agora, vamos para a atividade 4? Olha só. Observe a imagem abaixo e descreva como ocorre o efeito estufa. Então, através do nosso desenho aqui, eu quero que você explique como acontece o efeito estufa. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, a atividade 4 fala o seguinte, observe a imagem abaixo e descreva como ocorre o efeito estufa. Então, olha só, a gente pode dar números aqui, escrever através de tópicos, fica mais simples para explicar a imagem. Então, a gente pode dizer que no primeiro momento aqui, o Sol no centro do nosso sistema solar emite os raios solares que liberam a energia na forma de radiação e são recebidos pelo planeta Terra. Depois, uma parte da energia é refletida para o espaço e a outra é absorvida pela superfície e pelos oceanos. No 3, as trocas energéticas entre a atmosfera e a superfície terrestre fazem com que a radiação infravermelha irradiada seja absorvida e aprisionada na atmosfera pelos gases do efeito estufa, que retêm o calor e fazem com que o planeta seja aquecido. Então, os gases do efeito estufa retêm esse calor e mantêm a nossa Terra aqui numa temperatura agradável. E o que nós estudamos na aula de hoje? Entendemos a importância do ciclo biogeoquímico do carbono, compreendemos como acontece o efeito estufa e praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Lembre que quando você estiver falando a respeito do efeito estufa, ele não é um efeito que deve ser eliminado, muito pelo contrário, ele é um efeito natural, ele deve ser mantido dentro do seu padrão natural, do seu padrão normal. O que a gente não pode é estar agravando o efeito estufa. Então, muitas vezes a gente escuta aí, alguma notícia ou alguém falando, vamos eliminar o efeito estufa. Não, a gente não deve eliminar o efeito estufa. A gente deve cuidar para que ele se mantenha no nível adequado, nem para mais, nem para menos. Não queremos que o nosso planeta Terra tenha sua temperatura aumentada nem diminuída, que ela se mantenha da maneira como está, assim, agradável, para que a vida no planeta continue existindo aí por mais bilhões e bilhões de anos. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve!